Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana Garcia, eu sou neuropsicóloga e hoje eu vim falar de um assunto que vem muito à tona agora no final de ano, que é o estresse. Então a gente vê muita gente com férias chegando, as empresas terminando o ano, dando férias coletivas, os professores cheios de coisas para entregar, os adolescentes com vestibular, férias das crianças chegando, enfim, tem muitas situações estressoras. O próprio Natal, o Ano Novo, dependendo de como é a pessoa, também pode ser uma situação estressante. Então, é esse tipo de situação que a gente fala que são situações desafiadoras ou que são situações nocivas, ou ainda aquelas que provocam uma mudança, uma necessidade de mudança, de transformação. A essas situações nós damos o nome de situações estressoras ou eventos estressores. E isso exige da gente muito repertório emocional, psicológico, cognitivo e até físico. E essas situações, elas podem ser reais, assim como essas situações podem ser imaginárias, a depender do histórico de vida, das experiências daquela pessoa. E podem causar muitos sintomas físicos, emocionais, que se parecem muitas vezes com algum outro tipo de doença, ou que as pessoas entendem como TDAH ou depressão. Por isso é importante a gente conhecer um pouquinho mais sobre o estresse. O estresse, então, é essa reação que as pessoas têm frente a esses eventos estressores. E essas reações, elas são tidas como desafiadoras para a pessoa, elas requerem uma energia extra do organismo. O estresse acontece com todo mundo, todos os dias, muitas vezes, várias vezes por dia. Porque a gente pode ter um estresse na escola, no trabalho, no trânsito. Então, essas situações estressoras, elas vão acontecendo várias vezes por dia. O que vai fazer a diferença é a maneira como a gente percebe e como a gente interpreta essas situações, podendo tanto atuar como uma situação motivadora, ou seja, que faz a gente se mexer, que faz a gente correr atrás de alguma mudança, né, de alguma transformação, assim como podem ser muito paralisantes. Então a pessoa sente de tal forma, percebe de tal forma que ela fica paralisada, não consegue fazer mais nada na vida. E essas situações muitas vezes podem agravar algum tipo de transtorno mental que a pessoa já tem, como a depressão, a ansiedade ou o transtorno do estresse pós-traumático. Quando a gente fala desses eventos estressores, a gente também tem que pensar que esses eventos eles podem ser externos, né? Uma situação, uma fechada no trânsito, uma demissão, uma briga com o marido, assim como eles podem ser internos, a sede, a fome, a vontade de ir ao banheiro, tudo isso também causa algum nível de estresse ao organismo. Diante de uma situação estressante, o nosso organismo reage ativando o nosso sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. E essas reações elas são mediadas pela epinefrina e são secretadas pela nossa medula adrenal. E como eu falei, o estresse, essas situações estressoras, elas acontecem várias vezes por dia. E aí a gente tem essa reação do organismo e logo o nosso corpo volta para o estado de equilíbrio, que nós chamamos de homeostase. Porém, quando esse estresse é prolongado ou é muito intenso, o nosso organismo tem dificuldade em voltar para esse estado de equilíbrio. E aí a gente pensa no estresse em 3 diferentes fases. Então, a primeira fase é a fase do alarme, que são essas pequenas situações estressoras que acontecem no nosso dia a dia e que tiram o nosso organismo do estado de homeostase. Então, quando essas situações acontecem, o nosso sistema nervoso central reage junto com o nosso sistema endócrino. E aí eles liberam hormônios específicos para lidar com esse tipo de situação, que é o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina, que fornecem uma energia instantânea para que a gente consiga lidar com aquela situação. Em seguida, a segunda fase é a fase da resistência, ou seja, quando esse estresse ele se prolonga e aí o nosso organismo precisa de energia extra para poder lidar com essas situações. Então ele joga no nosso organismo uma dose extra desses hormônios para ou
acabar com a situação estressora, para que a gente mude de alguma forma, ou para que a gente se adapte a essa situação. O problema é que durante essa fase de resistência, a gente ativa as nossas vulnerabilidades biológicas. Então, se eu tenho uma tendência a desenvolver depressão ou ansiedade, esse momento, né, da fase de resistência pode trazer essa vulnerabilidade à tona. E a terceira e última fase é a fase da exaustão, ou seja, esse fator estressor, ele continua, ele se mantém, e aí esse organismo já não tem mais energia para lidar com isso. Ele não consegue mais recrutar energia extra. Então, o organismo para de funcionar, ele perde a capacidade dele de reação e muitas vezes é nesse período que a pessoa adoece. Alguns autores que falam sobre o estresse, eles dizem ainda que existe uma quarta fase que fica entre esse momento da resistência e da exaustão. E essa outra fase é chamada de quase exaustão, ou seja, a gente ainda não paralisa, ainda não adoece, mas a gente já quase não tem mais energia para recrutar para lidar com essa situação. Ah, mas quais são os efeitos do estresse para o nosso organismo? Aí vai depender de cada pessoa, depende da vulnerabilidade, depende da história de vida, de fatores genéticos, de fatores ambientais. Então, se eu tenho uma rede de apoio para me ajudar, né, e de fatores também contextuais. Então, por exemplo, uma pessoa que está gestante, por exemplo, ela está mais sensível. Então, esse fator contextual pode provocar uma reação diferente nesse organismo do que se ela não tivesse grávida, por exemplo. E os sintomas mais comuns são sintomas, a gente divide em psicológico e sintomas somáticos, físicos. Então, no psicológico, o que a gente tem? Uma apatia, depressão, desânimo, aquela vontade de não fazer nada, muitas vezes raiva, ira, explosões de raiva. Os pais me descrevem muito isso, né? Que a criança tem ataques de raiva, eles falam. Ansiedade, uma hipersensibilidade emocional. Então, tudo isso são fatores psicológicos relacionados ao estresse. E nos sintomas físicos, a gente pode ter taquicardia, azia, falta de apetite, dificuldade em digerir a comida, queda da imunidade. E isso vai depender, como eu falei, de pessoa para pessoa. Nem todo mundo vai sentir o estresse da mesma forma. E quando a gente tem um nível crônico de estresse, a gente encontra características nessas pessoas como egocentrismo, uma dificuldade muito grande de empatia, uma pessoa que não consegue mais se colocar no lugar do outro, ela não consegue mais ajudar o outro, né? Ela não consegue entender que a outra pessoa também tem um problema e ela fica extremamente reativa, achando que tudo é com ela. E claro que todo mundo está suscetível ao estresse, como eu falei, depende muito do histórico de cada um. Mas as mulheres estão no grupo de risco para o estresse. Porque, primeiro, os sintomas se manifestam em níveis muito mais severos do que nos homens. E, além disso, né, pelo nosso histórico feminino aí, as mulheres acabam assumindo muitas coisas, né, um acúmulo de funções. Então, as mulheres estão num grupo de maior risco, assim como algumas profissões têm gerado um risco maior. Por exemplo, os atletas, policiais, piloto de voo, controlador de voo, algumas especialidades médicas, principalmente na emergência, e o professor. E como é feito o tratamento para o estresse? Então, da mesma forma que eu falei que as reações são diferentes de uma pessoa para outra, o tratamento também tem que ser diferente, né? Tem que ser um tratamento individualizado, porque vai depender de fator genético, de fator ambiental, do que a pessoa é capaz, do nível de estresse, de contexto. Então, o tratamento do estresse, embora seja muito comum que a gente tenha acompanhamento psiquiátrico, a psicoterapia, trabalhar nos pilares da saúde mental, como exercício físico, alimentação, o sono é extremamente importante, né? Apesar de ter essa indicação geral, o tratamento ele deve ser individualizado.